Palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 12, 13 e 14. Ou seja, não deixe o seu coração se esfriar. Se entregue a cada dia a Deus, renove a sua aliança com Deus todos os dias, suporte as tribulações e permaneça fiel até o fim, porque a nossa esperança não está aqui nesta terra, e sim na glória do que está por vir. Aleluia! Sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Nós estamos hoje aqui mais uma vez lendo a palavra de Deus com você, dia 30 de março. 89 dias, isso mesmo, 89 dias compartilhando a palavra com você este ano, desde 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos ficar até dia 31 de dezembro. E quando você completar o ciclo de um ano, você que está aí no nosso WhatsApp, você que participa do WhatsApp gratuitamente, quando completar o ciclo de um ano, eu vou enviar para você do nosso grupo do WhatsApp, totalmente também gratuito, este certificado de conclusão de leitura da palavra de Deus do projeto Leia a Bíblia. O ano passado, em 2020, 70 irmãos receberam via WhatsApp, imprimiram em papel foto colorido A4, colocaram numa moldura bem bonita e colocam aí no seu escritório, na sua sala, e dão testemunho das experiências que Deus deu a você que leu a Bíblia durante esse um ano. E são experiências, testemunhos sensacionais, impactantes, e você que está conosco este ano vai receber dia 31 de dezembro, ou quando você mandar uma mensagem para mim: pastor, eu estou aqui no WhatsApp e encerrei o ciclo de um ano, eu vou enviar para você gratuitamente, ok? Então, você quer fazer parte do grupo do WhatsApp para receber esse lindo certificado? É muito fácil. Adicione aí o nosso, para você que é fora do Brasil, do exterior, sinalzinho de mais, código 55 aqui do Brasil, e o DDD 99 aqui do Maranhão, e o número 981 43 44 49. Você vai estar gravado aí na descrição do texto da nossa mensagem do dia de hoje, do nosso devocional. Você manda uma mensagem para mim: pastor Antônio, eu quero participar do projeto Leia a Bíblia, no WhatsApp. E diariamente você vai receber as orientações, os versículos, a leitura da palavra de Deus, ok? Não se preocupe, somente eu, evangelista Antônio, como administrador, envio as mensagens para evitar aquelas mensagens desnecessárias, que muitas das vezes tiram a atenção, perdem o foco. Se você tiver algum testemunho, alguma mensagem acerca da Bíblia, da palavra de Deus, compartilha comigo no PV, eu vou filtrar e vou postar segundo aquilo que a gente julgar necessário, ok? No mais, anote aí bloquinho de anotações e sua caneta, anote a referência bíblica da leitura de hoje, que nós estamos aí diante da Sociedade Bíblica do Brasil, seguindo as ordens, as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil, e nós vamos compartilhar a leitura de hoje, intercalando o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Anote aí, hoje, 30 de março, 89 dias lendo a Bíblia com você. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 1 ao versículo 31. Depois nós vamos ler Números capítulo 25, 26 e 27. E depois nós vamos encerrar com Cantares capítulo 6, versículo 4 ao capítulo 8, versículo 4. Ok? Anotou aí? Está na descrição do nosso texto, no rodapé da nossa mensagem. Eu vou orar e no finalzinho eu tenho uma palavra especial para fazer para você, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra, fica conosco no nome de Jesus. Vamos lá, Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 31.
Vamos ler a palavra de Deus que transforma vidas. Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus disse: não vede todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, a outra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, os 12 em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, do qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, porque todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas são os princípios das dores. Então hão de vos entregar para sede atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos se ofenderão, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar o fim, esse será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando virdes a abominação e da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser: o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível agora, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como brilha o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Eles se ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra.
Amanhã a gente vai continuar, nós vamos dar um stop aqui e vamos para o livro de Números, capítulo 25, 26 e 27. Vamos lá, 25, 26 e 27. Vamos à leitura da santa, gloriosa, maravilhosa palavra de Deus. 25 de Números, 26 e 27. Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E essas convidaram o povo para sacrificar aos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel: que cada um mate seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. Eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi em busca do homem israelita até a tenda e furou ambos pelo ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Eis que morreram daquela praga foram 24.000. Falou o Senhor a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim, entre eles, de modo que meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Ele e sua semente depois dele terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, chefe de uma importante casa dos simeonitas. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur. Ele era cabeça de um povo e da casa paterna de Midian. E o Senhor disse a Moisés, dizendo: atacai os midianitas e os ferireis, porque eles vos irritaram com os seus enganos, e vos enganaram no assunto de Peor, no assunto de Cosbe, filha de um príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga da causa de Peor. 26. Depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: toma a soma da congregação dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 20 anos, segundo as casas de seu pai, todos os que são capacitados a irem à guerra. Moisés e Eleazar, sacerdote, falaram com eles nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e disseram: toma a soma do povo com idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, dos filhos de Ruben, Enoque, o qual veio a família de Enoque, de Palu, família dos Paluítas, Esrom, da família dos Enzorritas, Carmi, das famílias dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubinitas. E eis que os foram contados entre eles foram 43.630. Filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão, Datã e Abirão. Foram os formosos da congregação que contenderam contra Moisés, contra Arão e companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e engoliu juntamente com Corá, juntamente a companhia morreu. Quando o fogo consumiu 250 homens, eles se tornaram um sinal. Porém os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias,
de Nemuel, da família dos Nemuelitas, de Jasmim, família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, e de Zera, a família dos Zaraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, família dos Zefonitas, de Hag, família dos Ragitas, de Sune, a família dos Sunitas, de Onze, família dos Osnitas, de Enri, família dos Erritas, de Orrodia, família dos Orroditas, de Arelia, família dos Arelitas. Essas são as famílias de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá, segundo as suas famílias, de Selá, família dos Selaitas, de Pérez, família dos Perezitas, de Zera, família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Ezorritas, de Ramu, família dos Amonitas. Essas são as famílias de Judá, segundo foram deles contados, 66.500. Os filhos de Isacar, segundo suas famílias, foram de Tola, as famílias dos Tolaitas, de Puva, famílias dos Puvitas, de Jazube, família dos Jazubitas, de Sinron, família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, foram Sered, as famílias dos Sereditas, Elon, família dos Elonitas, Jalael, a família dos Jaleitas. Essas são as famílias dos Zebunitas, segundo os que foram contados, 60.500. 60.500. Os filhos de José, segundo as famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes foram os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Geritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, família dos Asrielitas, e de Siquém, família dos Sequemitas. De Zeloaf, filho de Éfer, não tinha filhos, nem filhas, mas filhas, aliás. E o nome das filhas de Zeloveade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, que foram contados 52.700. Estes foram os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, família dos Sutelaitas, de Bequer, família dos Bequeritas, de Tan, família dos Tanitas. Estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Essas são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias. E de Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. E de Airão, a família dos Aramitas. Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, as famílias dos Naamitas. Estes foram os filhos de Benjamim, segundo suas famílias, que foram contados. Eram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo suas famílias. Suão, famílias dos Suamitas. Das famílias de Dan, segundo suas famílias. Segundo suas famílias, todas as famílias dos Suamitas foram contados
64.400. Os filhos de Aser, segundo suas famílias, foram Imna, família dos Inaitas; Isvi, família dos Isvitas; Berias, família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber e a família dos Eberitas; de Maquiel, família dos Maquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. A família dos filhos de Aser, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, de Jazeel, famílias dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo suas famílias, os que foram contados em 45.400. 45.400. Esses foram os contados filhos de Israel: 601.730. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: entre esses a terra será dividida em herança, segundo o número dos nomes. Porém, muitos uma herança maior, e para poucos darás uma herança menor. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram contados. Porém, a terra será dividida por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, assim a herdarão. Segundo a sorte será dividida a terra entre muitos e poucos. Esses serão os que foram contados de Levi, segundo as famílias de Gerson, família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatidas; de Merari, família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, família dos Endonitas; e a família dos Malitas, família dos Musitas; e família dos Coraitas. E Coate gerou a Amrão. E o nome da esposa de Arão era Joquebede, filha de Levi, a quem a sua mãe gerou a Levi do Egito. E Arão, ele gerou a Arão, Moisés, Miriam, sua irmã, descendência de Moisés. E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E eles, os que foram contados, somaram 23.000, e todos os homens de idade superior a um mês, os que não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre estes não havia nenhum os que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles: estes certamente morrerão no deserto. Não restou nenhum homem daqueles, exceto Caleb, filho de Josefé, e José, filho de Num. Sobrou Caleb e Josué. Números 27. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Ever, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta do tabernáculo, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da sua família, por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai.
Moisés levou a causa perante o Senhor, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofoate falam corretamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: se morrer algum homem que não teve filhos, então fareis com que sua herança passe a sua filha. Se não tiver filhas, então dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, dareis a sua herança ao irmão de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, então dareis sua herança ao seu parente que for-lhe mais próximo da família. Ele a possuirá. E isso será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: sobe este monte de Abrim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. E depois de tê-la vistos, serás também recolhido do teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão, porque no deserto de Zim, na contenda, te rebelaste contra a minha ordem para santificar-se nas águas diante dos meus olhos. E estas águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, e que ele possa ir à frente deles, e que à frente deles, e que o faça sair, e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E coloca Eliezer, o sacerdote, diante da congregação, e dá uma incumbência aos olhos deles. E porás sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele apresentará diante de Eleazar o sacerdote, que consultará por ele segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Por meio da sua palavra eles sairão, e por meio da sua palavra eles entrarão. Tanto ele como os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor ordenou, e tomou a Josué e o apresentou diante de Eleazar o sacerdote, diante de toda a congregação. E pôs a mão sobre ele e lhe deu uma incumbência, como o Senhor ordenara pela palavra de Moisés. Aleluia! Então nós vamos agora finalizar a leitura de hoje, lá no livro de Cantares, isso mesmo, Cantares capítulo 6, versículo 4, ao capítulo 8, versículo 4, ok? Nós vamos ler aí a palavra de Deus que transforma vidas. 6:4 ao 8:4. Tu és bela, meu amor, como a Tisa, formosa como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia os teus olhos de mim, porque eles me dominam. O teu cabelo é como rebanho de cabras que apacentam em Gileade. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas que se movem do lavadouro, dos quais todos produzem gêmeos. Não há uma só estéril entre elas. Como um pedaço de romã são as tuas tâmparas entre os teus cabelos. Há 60 rainhas, 80 concubinas e um número de virgens sem número. Minha pomba, minha perfeita, única de sua mãe, é escolhida por aquela que a concebeu. Vieram as filhas e a abençoaram. Sim, as rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que é como o sol? Quem é esta que aparece como a manhã, formosa como a lua, clara como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Eu desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, para ver as videiras floresciam e as romãs brotavam. Ou antes de eu estar consciente, minha alma tornou-se como as suas carruagens de Aminadab.
Retorna, ó Sulamita. Retorna para que nós te vejamos. O que sereis da Sunamita, como se fosse a companhia de 2 exércitos? Capítulo 7 de Cântico do Cântico, os Cantares de Salomão. Quão formosos são os pés com os sapatos, ó filha do príncipe. As juntas das tuas coxas são como joias, o trabalho de tuas mãos e o trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. O teu umbigo é como a taça redonda, a qual não falta licor. O teu ventre é como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como os 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim, os teus olhos como os lagos de Esbrom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como camelo, e os teus cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão agradável és, ó amor para o prazer. A tua estatura é como a palmeira, os teus seios são semelhantes a cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os ramos, então os teus seios também serão como os cachos da videira, e o cheiro do teu nariz como a das maçãs. O céu da tua boca é como o melhor vinho para o meu amado, que desce suavemente e faz com que falem os lábios daqueles que dormem. Eu sou do meu amado, e o seu desejo é para mim. Vem, meu amado, saiamos para o campo, alojemo-nos nas aldeias. Levantemo-nos cedo para ir às vinhas, vejamos as videiras florescem, se já aparecem as uvas macias, e se já brotam as romanzeiras, ali te darei os meus amores. As mândragras exalam seu cheiro, e às nossas portas estão todos os tipos de frutos agradáveis, novos e velhos, que guardei para ti, ó amado meu. Capítulo 8 de Cânticos. Ah, quem me dera fosses como meu irmão, que mamou aos seios da minha mãe. Quando te encontraste fora, beijar-te-ia, eu não seria desprezada. Conduzir-te-ia, levar-te-ia à casa da minha mãe, que me ensinaria, e eu te daria de beber do vinho aromático do suco das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, que não desperdeis e nem acordeis o meu amor, até que ele queira. Finalizamos a leitura do dia de hoje, uma leitura um tanto quanto aí extensa, mas abençoada para o nosso elevo espiritual. Então agora eu quero orar por você, abençoar o seu dia, profetizar no seu dia, um dia de bênção, de vitória, e um dia que Deus vai agir para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar no teu filho, na tua filha, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia vai ser abundante. Assim nós te pedimos e te agradecemos, que o Senhor te afaste todo mal, toda seta maligna, nenhum mal chegará à tua tenda, à tua casa, tua saúde seja restabelecida, que você seja curado pelo poder no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Voltaremos amanhã aqui para compartilhar a palavra de Deus que transforma vidas.